Oi, pessoal! Hoje é boa tarde, estou aqui agora à tarde, nesse domingo, para dar continuidade à nossa leitura bíblica diária, né? E hoje nós vamos ler Gênesis 43, 44 e 45, né? Só para recapitular, ontem a gente passou por José lá na prisão, quando ele interpreta dois sonhos, o do copeiro e do padeiro. Depois José interpreta os sonhos de Faraó, né? Nós lemos sobre a interpretação dos sonhos de José para Faraó, do sonho de Faraó. A gente viu que Faraó colocou José como governador do Egito. Nós vimos que os irmãos de José descem para o Egito, porque a terra estava com muita fome, né? Eles estavam vivendo um período muito difícil de fome. Os irmãos de José voltam do Egito e hoje nós vamos ler sobre os irmãos de José descem outra vez para o Egito. Então vamos lá, capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requerereis. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou da boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir conosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. Eita! E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leve estes varões à casa e mata rezes e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele diz: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa
de José, e deu-lhes água e lavaram seus pés. Também deu pastos aos seus jumentos. Eita, vamos lá. E prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem me falastes, está bem, ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-te, porque em seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se diante pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com eles a parte. Porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche-o de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo, e faz conforme a palavra de José que tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus juramentos. Saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José o que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebeu meu senhor? E em que ele bem adivinha, fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes das mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que me diz meu senhor tais palavras? Longe estejam seus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca do vosso saco tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa-te, peço, teu servo dizer uma palavra aos teus ouvidos. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-me a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu dissestes aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer mais se o nosso irmão menor não for conosco. Desceremos, pois,
Desceremos, pois, não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirastes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Mamãe. Acontecerá que vendo... Oi, filha, dá lá pro papai. Não. Vai lá, papai. Mamãe tá lendo, tá bom? Então. Um minutinho, gente. Toma, filha, vai. Vai, um beijo. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço, não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs dos teus servos, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fica teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Saíram todos que estavam ali, os egípcios, só ficou José, seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e diz-lhes assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitará na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José são vindos, e para seu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José, diz aos teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto, tomai-vos da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias,
porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carro conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de veste. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, que eles lhe falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-los, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Que história linda, gente. Eu amo a história de José. Até me emociono, porque é uma história muito linda, é uma história muito, onde nós podemos aprender muitas coisas, né? Olha o Senhor agora, peço ao Senhor que continue falando, né? Aquilo que parecia ser tristeza, aquilo que parecia ser para a dor, Deus torna para a vida, né? Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e a maneira de trabalhar é dele. Que Deus abençoe o seu domingo, que seja um domingo abençoado. E amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta para terminar, né, de ver o que vai acontecer, Jacó chegando, encontrando com José, como é que vai ser. É uma história muito linda. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe seu domingo.